paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero convidar você para nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 11. Vamos ler a palavra de Deus com a ajuda de Deus e do glorioso Espírito Santo. Eu estou aqui com a Bíblia da Nova Versão Internacional. Essa Bíblia é muito boa, a Nova Versão Internacional. Essa Bíblia foi me presenteada pelo nosso irmão Joel Carteiro, aqui da nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui da cidade de Junqueirópolis, interior de São Paulo, na Alta Paulista, né? E também eu tenho uma Bíblia King James, edição de 1611, uma Bíblia também com uma tradução muito boa, que foi me presenteada pelo nosso querido irmão Gilmar Suniga, presbítero da nossa igreja. Os irmãos sabem, muitos irmãos sabem que eu gosto de ler a Bíblia, estudar a Bíblia e ter em várias versões, né, para que eu possa comparar uma com a outra. E isso é muito bom, para que nós possamos sempre estar conhecendo mais um pouco e vendo qual a Bíblia, qual a tradução, qual a versão que nós vamos nos adaptar a ela. E eu gosto muito da versão internacional, da Nova Versão Internacional. Também gosto da Bíblia, a King James, da edição de 1611, que a sua tradução também é muito boa, né? É uma tradução boa, é uma das mais próximas dos originais, né? A Bíblia King James, a edição de 1611, como a King James atualizada de estudo, né? King James de estudo. É uma Bíblia também muito boa. E eu tenho outras Bíblias também, em outras traduções e outras versões. Mas vamos ler a Bíblia, capítulo 22, versículo 11 de Apocalipse. Está escrito assim: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Meus queridos irmãos, nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro extremamente glorioso. É um livro que nos traz o conhecimento de algumas coisas que estavam acontecendo nos dias do apóstolo São João. O Apocalipse ele foi escrito no ano 95 aproximadamente, no ano 95 depois de Cristo. Quando João ele teve a visão gloriosa das coisas que estão descritas nesse livro, coisas que surpreendem e coisas que com certeza deixaram João um pouco estarrecido com a grandeza da revelação das coisas que João viu, que Deus mostrou a João lá no céu, e também os acontecimentos na terra. E João escreveu esse livro, um livro que contém muitos símbolos, são muitos símbolos que contém o livro de Apocalipse, e nós que gostamos de ler a Bíblia, nós temos que ter um cuidado muito grande em ler esse livro para fazer uma exegese correta, para entender a que se referia, alguns símbolos e tudo aquilo que Deus mandou João escrever. Aqui nós vemos nesse texto sagrado que um dos anjos mostra a João, você vai ver no contexto, no início do capítulo 22, que o anjo mostra a João o rio da vida, que está dentro da cidade celestial. A cidade que Jesus foi preparar para todos aqueles que o aceitaram, que aceitaram o sacrifício que ele fez por nós ali na cruz do Calvário, e que hoje continua obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus estatutos, os seus ensinamentos e suportando as aflições do dia a dia, com cautela,
com entendimento, com sabedoria e inteligência, para não ferir a santidade do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. É a cidade que Jesus disse aos seus discípulos, lá em João, no capítulo 14, no evangelho que João escreveu, no capítulo 14, Jesus Cristo disse que ia preparar lugar. E quando ele preparasse o lugar, ele voltaria novamente para nos levar, para vivermos com ele para sempre e eternamente. Essa é a minha esperança e eu tenho certeza que também é a sua esperança. Nós morarmos no céu com Jesus e vivermos com ele para sempre e eternamente. A cidade santa é descrita desde o versículo 21, desde o versículo 21, que o anjo mostra a Nova Jerusalém a João, a cidade aonde nós iremos morar. E aqui no capítulo 22 ele mostra o rio da vida que corria dentro da cidade, que está dentro da cidade. Nós vemos aqui que ele disse que o anjo lhe mostrou o rio da água da vida, que é claro como cristal, e que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui ele descreve também que no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. E as suas folhas, as folhas da árvore, servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. E ele diz também que o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos os servirão. Aí nós vemos que aqui, depois no versículo 7, aqui, João usa um sui generis do que o Senhor Jesus Cristo faz. Ele disse, eis que venho em breve, ou eis que breve venho, ou eis que presto venho. E ele disse aqui, feliz aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, aqui a sexta bem-aventurança. Em outra tradução ele diz, bem-aventurados que guarda as palavras da profecia desse livro. Glória ao nome de Jesus. É bem-aventurado aqueles que guardam as profecias que estão contidas nesse livro sagrado, no livro de Apocalipse. Meus amados irmãos, senhoras e senhores, e aqui nós vemos que João, ele ouviu tudo isso do anjo, mostrou tudo aquilo, e João foi adorá-lo. Mas ele disse, não, eu não sou digno de ser adorado, eu sou conservo teu, ou seja, eu sou teu irmão. Adore a Deus, porque a Deus, somente a Deus compete toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda adoração. Somente a Deus nós devemos adorá-lo, nos inclinar diante dele e prestarmos a honra, a glória, o louvor e toda adoração, porque somente Deus é digno de toda adoração. Eu quero dizer a você nessa noite, pelo amor de Deus, olhe a quem você está adorando. Somente a Deus nós devemos adorar. Nós chegamos aqui no versículo 11. Aí o anjo diz, João, escreve aí. E ele fala, continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Queridos irmãos, senhoras e senhores, nós encontramos aqui, nesse texto sagrado, dois grupos de pessoas. Nós encontramos aqui dois grupos de pessoas que João apresenta nesse texto sagrado. Ele apresenta os maus e os bons. João aqui ele apresenta os maus e os bons. O grupo dos maus e o grupo dos bons. Ou seja, João estava querendo, de uma forma bem categórica, trazer à memória dos seus leitores aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou. Lá em Mateus, no capítulo 7, os versículos 13 e 14, que ele fala dos dois caminhos e das duas portas. Os maus estavam andando pelo caminho largo e a porta larga. Estavam entrando pelo caminho, andando pelo caminho do mal, o caminho largo,
e entrando pela porta larga, é que Jesus falou. Nós vemos aqui. E vemos também que Jesus fala do segundo grupo, que é o grupo das pessoas que estavam praticando aquilo que o Senhor Jesus Cristo, ele queria. Veja que no grupo dos maus ele disse o seguinte: continue o injusto a praticar a injustiça. Quem é o injusto? É o homem que pratica a injustiça. Claro, é óbvio, o cara que pratica a injustiça. O indivíduo que anda praticando todos os tipos de maus e erros diante da presença do Senhor. Esses estão andando pelo caminho largo e entrando pela porta larga. E o final desse caminho, e o final da entrada, da saída dessa porta é a perdição. Jesus Cristo disse, o caminho largo e a porta larga. Ele disse, larga é a porta e largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, por essa porta, e que andam por esse caminho. Mas os bons são aqueles que andam pelo caminho espinhoso e adentra pela porta estreita, porque a porta, o caminho espinhoso e a porta estreita, ele disse que os conduziria até a vida eterna. João, ele mostra aqui esses dois grupos de pessoas que estão andando por esses caminhos totalmente diferentes. São pessoas diferentes, umas que praticam o mal e as outras que praticam o bem. Nós vemos que é o segundo grupo aqui dos salvos, dos crentes em Jesus Cristo. Eles seguem em direção ao céu, que é o caminho, a porta estreita e o caminho espinhoso. João, meus queridos irmãos, ele estava querendo dizer aqui, quando ele disse que continue o ímpio ou o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia. João estava se referindo aqui, nesse texto sagrado, que o tempo era escasso. João está se referindo ao tempo e querendo dizer que o tempo era escasso, que não poderia esperar que os homens quisessem mudar de mal para bem. Aí você me pergunta, mas por que, irmão Moisés? Veja uma coisa, nós estamos vivendo dias difíceis. Muitos países estão em quarentena por causa da Covid-19. São dias difíceis. São dias dos quais o apóstolo Paulo falou, dias trabalhosos. E que o Senhor Jesus Cristo disse, lá em Lucas, capítulo 24, versículo 11, se não me falha a memória, que haveria de vir ao mundo epidemias, e essas epidemias iriam desafiar a ciência. E com certeza iriam matar multidões de pessoas. E nós vemos que diante dessa catástrofe que está acontecendo nos nossos dias, existem pessoas que ainda insistem em praticar o mal. Ao invés das pessoas se unirem para derrotar esse inimigo, tem pessoas, meus amados irmãos, que vendo a situação que está, eles ainda continuam na prática do erro, na prática do pecado, continuam andando pelo caminho do mal, da imundícia, do desrespeito, da maldade, dos pensamentos capciosos, das ilusões proferidas por homens que não têm compromisso com a vida do ser humano, que não respeita a vida dos seres humanos. Então esse tempo aqui era escasso, porque os homens jamais queriam se arrepender dos erros que estavam praticando. Por essa razão o apóstolo aqui escreve que o tempo era escasso e que o homem não poderia mais esperar que os homens quisessem mudar de mal para o bem. Aí você me pergunta, mas por que, irmão Moisés? Eu lhe respondo, porque Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra,
ele exige definição. Mas como, você pode me perguntar? Escute. Lá no livro de Josué, o grande líder da Bíblia Sagrada, um dos valorosos líderes da Bíblia que levou o povo de Israel a conquistar a terra prometida. No capítulo 24, versículo 15, no capítulo 24, Josué reúne toda a congregação de Israel. Estava próximo da sua morte. Josué convida todo o povo e Josué começa a dar instrução ao povo, porque ele sabia que ele ia partir para a glória. O Senhor iria tomar a sua vida, estava no tempo dele morrer, estava próximo da sua morte. E Josué agora chama o povo e ele começa a instruir o povo naquilo que eles deveriam fazer para agradar a Deus e terem a sua vitória diante de todos os seus inimigos. Mas quando chega no capítulo 15, no capítulo 25, no versículo 15, 24 de Josué, e o versículo 15, ele chega dizendo para o povo: escolhei hoje a quem quereis servir. Vejam, meus queridos irmãos, a exigência de Deus é que o homem escolha o caminho que ele quer seguir. Josué chama toda a congregação, a terceira geração daqueles que saíram da terra do Egito para a terra prometida, que Deus havia prometido ao povo de Israel. Ele chega dizendo: escolhei hoje a quem quereis servir. Mas por quê? Porque Josué coloca essa pergunta diante do povo: escolhei hoje, ou seja, uma declaração: escolhei hoje a quem quereis servir. Por que Josué coloca isso diante do povo? Por uma razão, eu vou lhe responder: porque o mundo precisa ver a diferença na minha vida e na sua vida. Como assim, irmão Moisés? O mundo precisa ver a diferença. Que diferença é essa? Malaquias, escrevendo no seu livro, no capítulo 3, versículo 18, Malaquias disse: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Nos dias de Malaquias, existia também dois grupos: os grupos dos desobedientes a Deus, e existia o grupo daqueles que praticavam a justiça diante dos olhos do Senhor. Existia aquele grupo das pessoas que desrespeitavam a Deus, que não temiam o nome do Deus que criou os céus e a terra, que ofereciam sacrifícios rejeitados pelo Senhor. Aonde nós vemos que nos dias de Malaquias o povo estava no descaso espiritual. O povo conhecia a Deus, conhecia a lei do Senhor, conhecia a lei do cerimonial, conhecia a lei civil do país. Eles conheciam as leis espirituais que Deus havia dado por intermédio de Moisés, mas eles estavam praticando tudo aquilo que Deus não se agradava. Se você pegar o livro do profeta Malaquias, você vai ver que Deus estava rejeitando os sacrifícios impuros, porque os sacerdotes estavam corrompidos. Os sacerdotes estavam corrompidos, uma multidão de sacerdotes havia se corrompido, estavam praticando atos contrários à vontade do Deus que criou os céus e a terra. E eles levavam o povo a praticar o erro. E o Senhor nosso Deus mostra claramente por intermédio de Malaquias a sua infidelidade. A infidelidade dos sacerdotes, dos príncipes e até profetas que existiam no meio do povo estavam
diante de Deus, diante do Senhor, praticando todos os tipos de infidelidade. Enquanto Deus permanecia fiel para com o povo, Deus queria derramar as suas copiosas bênçãos sobre a nação de Judá e Israel, mas eles estavam praticando todos os atos contrários à vontade do Senhor. E Deus chama o profeta Malaquias, e Malaquias começa a mostrar a eles a prática do mal que eles estavam fazendo diante do Senhor. E eles tinham até a cara de pau e dizer: em que nós roubamos o Senhor? Em que nós estamos roubando a Deus? Eles estavam deixando de dizimar corretamente na casa do Senhor. Eles estavam oferecendo sacrifícios imundos diante da presença de Deus, coisa que Deus rejeitava, coisa que Deus não se agradava. E aqui no capítulo 3, nós vemos que Deus mostra que o povo estava ali roubando daquilo que mais lhe era necessário: a obediência, o respeito, a santidade. Eles estavam infligindo a santidade de Deus, estavam ferindo a santidade de Deus quando eles estavam corrompendo os mandamentos do Senhor Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Mas enquanto esses homens estavam na prática do mal, enquanto eles estavam desobedecendo a Deus, enquanto eles estavam praticando atos contrários à vontade de Deus, estavam caminhando para o inferno, estavam caminhando para a destruição, porque aqui Malaquias fala do dia do Senhor. Malaquias fala no dia do julgamento de Deus, no capítulo 2, aqui no versículo 16, Deus mostra, 16, 17, Deus mostra que haveria de vir o julgamento. Deus ia julgar esse povo. Eles estavam caminhando para a perdição, andando pelo caminho da morte, porque a Bíblia diz, Salomão escreveu no livro de Provérbios, dizendo: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Esse povo estava andando pelo caminho da morte. Só que quando esse grupo estão caminhando para a morte, existe outro grupo, uma minoria, um remanescente. Deus sempre tem o seu remanescente em toda a terra. Deus sempre tem os seus remanescentes em todas as gerações, em todos os tempos. Deus sempre contou com os remanescentes, e nesses dias de Malaquias existia o remanescente. E a Bíblia diz aqui no capítulo 3, no versículo 16, diz: depois aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor ouviu com atenção. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, glória ao nome de Jesus. Ainda que você não esteja conversando com Deus, mas você esteja conversando com alguém, com alguma pessoa do seu lado, Deus está ouvindo. É impossível o homem se esconder da presença do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. É impossível, porque tudo que o homem fizer está diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Os olhos de Deus é como chamas de fogo, os seus olhos penetram até o juízo. E Deus está em todos os lugares. Por quê? Porque tem atributos de Deus que não competem ao homem. Existe um atributo de Deus chamado a onipotência, a onipresença e a onisciência. Onipotência porque Ele é todo poderoso. Não existe poder maior do que o poder de Deus. Ele está acima de todos os poderes. A Bíblia diz que Deus é onisciente, ou seja, Ele tem a capacidade de conhecer aquilo que o homem está imaginando. O salmista disse: a palavra ainda não veio na minha boca, mas o Senhor já sabe tudo aquilo que eu vou proferir. A onisciência de Deus é a capacidade dele penetrar dentro da mente do ser humano, dentro do intelecto do homem, e conhecer todos os seus pensamentos e todos os seus desígnios. Ele é onipresente porque Ele está em todos os lugares, aonde mesmo nós menos imaginamos que Deus está, Ele está presente. O salmista disse: eu subi
as alturas, e lá e eu me deitar, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama no Seol, lá tu também estás. E se eu me deter lá no abismo tu também está. Meus queridos irmãos, até no inferno Deus está controlando as atitudes dos demônios. Deus controla todos os demônios da terra, porque se Deus não tivesse um controle sobre eles, os demônios já tinham acabado com todos os seres humanos da terra. Mas Deus tem o poder de controlar até os demônios que estão no inferno. Sabe por quê? Porque o próprio Deus falou no livro do profeta Isaías, dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus está falando da sua soberania. Ele é soberano sobre todo o universo, e isso mostra que ele tem o controle de todas as coisas nas palmas da sua mão. Glória ao nome de Jesus. E aqui nós vemos no versículo 16 do capítulo 3 de Malaquias, ele relatando, dizendo: depois aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouvia com atenção. Glória ao nome de Jesus. Enquanto existia o grupo dos maus praticando a maldade, praticando o desrespeito, a desobediência diante de Deus, ferindo a santidade do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, os justos do outro lado, eles se reuniam para dizer, nós não podemos ser igual a eles, nós não podemos viver da maneira como eles vivem, nós não podemos corromper os mandamentos de Deus, nós temos que servir a Deus com integridade, nós temos que servir ao Senhor com obediência, ainda que nos custe a vida, mas nós temos que ter uma diferença, temos que ser diferente deles, nós temos que oferecer sacrifício de louvor e adoração ao nosso Deus, porque o Senhor, Ele é justo, Ele é fiel, e Ele está cuidando de nós. E a Bíblia diz, senhoras e senhores, que o que aqueles homens falavam, aqueles que temiam ao Senhor, por certo, estavam ali homens e mulheres, jovens e crianças que temiam o nome do Senhor, e Deus trouxe uma grande recompensa para aquele povo, dizendo o seguinte: foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honrava o seu nome. Aí por essa razão, Malaquias no versículo 18, ele disse: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Glória ao nome de Jesus. Por quê? Porque Deus, Ele quer. O Senhor, nosso Deus, Ele exige de cada ser humano uma definição. Você tem que escolher a quem você quer servir. Você tem que fazer uma diferença nessa terra. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser diferente daqueles que praticam a iniquidade, o pecado, a imoralidade e o desrespeito diante da presença do Senhor. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que mostrar para Ele que eu tenho obras de justiça, que as minhas obras são obras praticadas com justiça, com reverência e com amor diante da presença de Deus, com temor e tremor, porque o nosso Deus é todo poderoso. Nós temos que fazer a diferença no meio dessa terra corrompida. O homem e a mulher que diz que é crente, ele não pode se envolver, ele não pode se deixar se envolver pelas coisas que é o sistema diabólico implantado no seio da terra. Ele se contamine com ele não pode deixar se contaminar com aquilo que o diabo tem colocado, com dissensões, com briga, com discussões nefastas, com discussões sem
discussões capciosas, discussões que não levam ao nome de Deus ser glorificado. Tem que existir uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Faça uma análise da sua vida hoje. Olhe quais são os tipos de obras que vocês estão praticando. A todos aqueles que dizem ser crente, servo do Senhor, o crente que serve a Deus não pode estar brigando, nem na sua casa, nem fora dela, nem nas redes sociais. O crente tem que ter Deus na sua vida, transpirar Deus, viver Deus, adorar a Deus, se alimentar de Deus, proferir Deus, ensinar Deus para o povo e não discutir, não levar a causar escândalo no meio da sociedade. Nós temos que ser diferente, porque é uma grande recompensa para aqueles que praticam a justiça, aqueles que fazem a vontade do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Mas por que tudo isso, irmão Moisés? Você pode me perguntar. E eu te respondo. O próprio João, o apóstolo São João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 2 e o versículo 18, João disse: olhe, filhinhos, é já a última hora. Glória ao nome de Jesus. João, por que nós devemos ser diferentes? Porque nós não devemos ser igual ao mundo. Ao mundo, quero dizer, ao cósmicos, é a palavra grega para o sistema implantado pelo diabo na terra. Um sistema egoísta, violento, prepotente, cruel, diabólico. Esse é o mundo a que João se refere. Nós não devemos ser levados por ideologia que nos leve a praticar as coisas que esse mundo pecador pratica. João disse: filhinho, é já a última hora. Que última hora é essa, irmão Moisés? É a última hora, senhoras e senhores, da igreja na terra. É o tempo em que tudo vai se findar. É o tempo em que Jesus vai arrebatar a sua igreja. O arrebatamento da igreja é uma realidade. E os sinais nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Epidemias, a fome, por causa dessa epidemia que está acontecendo na terra. Os governos corruptos que querem ver a destruição do povo não têm deixado as pessoas trabalhar, não têm deixado as empresas abrirem as suas portas para trabalhar. E o que é que vai acontecer? Fome sobre a terra. E com a fome vem os saques. Lojas serão saqueadas, supermercados serão saqueados, a polícia vai ser chamada, muitas pessoas vão morrer de fome e morta por cometer um crime contra as leis do país. É crime, muitas pessoas vão ser mortas, uma multidão vai ser presa e vai ser muito pior as coisas. Vai acontecer na terra, em todos os lugares da terra, uma guerra civil, aonde pessoas lutarão com a polícia, com o exército, em busca de alimento para não morrer de fome. Isso aí são sinais da volta de Jesus. E Paulo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, se não me falha a memória, versículo 52, Paulo disse: ao soar, quando a trombeta tocar, a última trombeta tocar, meus queridos irmãos, nós seremos arrebatados. Mas que trombeta é essa, irmão Moisés? Não é a trombeta que João se refere ao Apocalipse. Porque quando Paulo escreve aos Coríntios, não existia o livro de Apocalipse ainda. Ainda não existia, não é a trombeta, a sétima trombeta que João se refere aqui no livro de Apocalipse. Quando Paulo escreve aos Coríntios, o Apocalipse ainda não tinha nem sido escrito ainda, porque a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita entre os anos 65 a 68, se não me falha a memória. E João escreveu o Apocalipse no ano 95 depois de Cristo, muito depois que Paulo escreve as duas cartas à igreja de Coríntio. Não existia, mas que trombetas são essas? Se você pegar a Bíblia lá no livro de Levítico e Deuteronômio, você vai ver que Moisés se refere, Deus mandou Moisés fazer duas trombetas de prata.
Veja lá, e você vai, não vou entrar nesse assunto agora, porque eu quero trazer uma palavra de Deus, a mensagem para o nosso coração nessa noite, nessa tarde. João se refere ao arrebatamento da igreja. O relógio de Deus, o relógio da eternidade, está próximo de dar as suas últimas badaladas. A hora undécima é o final do dia, aonde Deus, dentro de pouco tempo, o Senhor, nosso Deus, vai ordenar ao seu Filho Jesus Cristo para vir arrebatar a sua igreja, tirar a sua igreja da terra, levar a sua igreja para morar com Ele para sempre e eternamente. Mas antes dessa trombeta tocar, antes de Jesus vir arrebatar a sua igreja, é necessário que você tome uma decisão. E essa decisão é inevitável. Essa decisão é inevitável. Você tem que tomar uma decisão. Porque a parte de Deus, Deus já fez a sua parte. Que parte que Deus fez, irmão Moisés? Enviar o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós ali na cruz do Calvário. Sofrimento terrível Ele passou para nos dar a liberdade, para nos dar o direito de morar no céu com Ele quando Ele vir nos chamar. A parte de Deus já foi feita. Agora compete a eu e a você, a nós tomarmos uma decisão de servir a Deus ou não servir a Ele. E a Bíblia diz claramente, Deus é muito objetivo nas suas palavras. Deus não tem meias palavras na sua boca. O que Ele diz está falado, o que Ele fala está falado, o que Ele escreve está escrito, e não existe borracha do diabo que possa apagar. Aqui no texto nós vemos que o Espírito do Senhor, Ele inspira João a escrever aquilo que o anjo está lhe falando. Quem é imundo, pratique a imundícia mais ainda. Quem é ímpio, pratique a impiedade mais ainda. Agora ele diz, e quem é justo, pratique a justiça mais ainda. E quem é santo, santifique-se mais ainda. Chegou o tempo de nós escolhermos aquilo que nós queremos para a nossa vida. É aquilo que Malaquias disse, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Devemos fazer uma escolha. Josué disse, escolhei hoje a quem quereis servir. Mas por que Josué disse, escolhei hoje? Porque o amanhã não pertence a mim nem a você. Paulo escrevendo lá na carta aos Coríntios, se não me falha a memória, no capítulo 6, versículo 2 da sua segunda carta, ele disse, ouvi-te em tempo aceitável, te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. O dia da salvação não pode deixar para amanhã, não pode deixar para agora ou daqui a 10, 15 minutos, tem que ser agora, porque a vida do homem, ela é breve. Jó diz que a nossa vida é como navios veleiros. Jó disse que a nossa vida é como um conto ligeiro, é como correios. E Tiago diz que a nossa vida é como um vapor. Olha aí o que é um vapor. Estampa uma panela que está fervendo, o vapor vai embora. Essa é a nossa vida. E é Isaías falando sobre a brevidade da vida do homem. Ele disse, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Capítulo 55, versículo 6, Isaías fala isso. Ele está falando da brevidade da vida. Devemos buscar a Deus antes que seja tarde demais. O que é que você está praticando nesses dias? Escolha hoje servir a Deus ou o prazer do seu corpo. Escolha hoje servir a Deus ou o seu egoísmo. Escolha hoje servir a Deus ou ao seu orgulho, que tem te afastado a cada dia mais e mais da presença do Senhor. Escolha Deus hoje ou escolha a sua prepotência.
a sua maldade, a maldade do seu coração. Tantas pessoas veem as coisas que estão acontecendo na terra e muitas das vezes não querem se arrepender, não querem dar um passo atrás, não querem mudar de caminho, não querem mudar de opinião, não querem mudar de direção, mas hoje Deus está colocando diante de você uma escolha. Ele exige de mim e de você uma definição. Escolha hoje Jesus Cristo ou a prostituição. Escolha hoje Jesus Cristo ou o seu adultério. Escolha hoje Jesus Cristo ou a sua violência que você tem praticado na terra. Escolha hoje Jesus Cristo ou seus pensamentos banais, ou seus pensamentos corruptos, ou a sua maldade. Escolha hoje, porque só tem dois caminhos para o homem seguir: céu ou inferno, inferno ou céu. Mas Deus nos deu a possibilidade de escolhermos aquilo que nós queremos servir. Veja o que é o inferno e veja o que é o céu. Aqui nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Deus não nos deixou sem um manual de sobrevivência e de felicidade, que é a Bíblia que Ele deixou para nós. Ele usou 40 homens santos para escrever aquilo que Ele queria que nós fizéssemos para vivermos com Ele para sempre e eternamente. Faça uma análise da sua vida hoje. O inferno, a Bíblia diz que é um lugar de tormentos, é um lugar de dor, angústias e perplexidade. Se você hoje quiser saber o que é o inferno, se você quiser hoje saber como vivem as almas que estão no inferno, faz o seguinte: pisa em cima de um prego, deixa que o prego entre dentro da sua carne, e a dor que você sentir, você multiplica ela pela eternidade, para ver o tamanho da dor que o inferno causa às almas que estão lá dentro. A irmã Moisés, lá tem fogo. A Bíblia diz que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre, mas eu acredito que aquele fogo não é um fogo literal. Eu acredito, essa é a minha opinião, não é um fogo literal, mas aquilo ali, sabe o que é? É o fogo que queima a consciência do indivíduo, fazendo ele lembrar que ele teve tantas oportunidades de ir morar no céu, que é um lugar de prazer e alegria, que a Bíblia diz que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. O peso da consciência, porque lá no inferno o indivíduo vai estar consciente, sabendo de tudo que aconteceu, o que está acontecendo. E se você quer ter a realidade disso, leia capítulo 19 e o versículo 16 de São Lucas, ou 16 e 19, que fala do rico e Lázaro. Ambos morreram, o Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. Hades é lugar, no grego podemos dar uma definição de sepultura. Por que sepultura? Porque está embaixo da terra, e o inferno é debaixo da terra. O inferno é debaixo da terra. Você vai ver que ele estava consciente. Pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui, molhe o seu dedo e pingue água na minha língua para que me refresque, porque ele está atormentado nessas chamas. Queridos irmãos, você tem a oportunidade hoje. Você tem a oportunidade de escolher hoje Jesus Cristo ou o diabo. A salvação ou a condenação, você tem o direito hoje de escolher. É hoje, não é amanhã, porque amanhã você não sabe se você está vivo. Nenhum ser humano sabe o dia da sua morte. Quem sabe a morte está batendo na tua porta hoje. E Deus me trouxe aqui com essa mensagem para te dizer: se arrependa hoje, antes que seja tarde demais. A salvação é hoje. Deus quer mudar a tua história hoje. Deus quer transformar a tua vida hoje, para que você possa ter direito de entrar lá no céu e viver com Jesus para sempre e eternamente. Você quer ver como é a vida lá no céu? Leia Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21 em diante, capítulo 21 e o capítulo 22.
E você vai ver que cidade mais preciosa. A Bíblia diz que os seus muros são de cristais, as suas ruas são de ouro, as suas praças são as praças que não existem na terra, a coisa mais bela que existe no céu. Lá existe o rio da água da vida. Se é água da vida, é porque não existe morte. Lá no céu não existe morte. A Bíblia diz que lá no céu não vai existir morte, não vai ter enterros, não vai ter choros, não vai existir derramamento de lágrima no céu, porque a Bíblia diz: e o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. As lágrimas que nós choramos aqui, pela misericórdia de Deus, tanto pela nossa vida, como a vida dos nossos familiares, como pela vida dos nossos amigos, até de pessoas que nós não conhecemos, até pela vida daqueles que praticam a maldade, nós derramamos lágrimas pedindo a Deus a misericórdia, mas essas lágrimas um dia, glória ao nome de Jesus, um dia elas vão ser enxugadas com o lenço do nosso Cristo amado. Ele disse aqui no livro de Apocalipse, ele diz: e ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. E não vai haver mais tristeza, não vai haver mais dor, não vai haver mais angústia, não vai haver mais sofrimento, porque todas essas coisas já passaram. Agora é viver nos braços do Criador, adorando a Ele, glorificando a Ele, fazendo a vontade dEle, vendo como Ele é, a coisa mais gratificante da nossa vida. É nós sabermos que um dia nós veremos Jesus como Ele é. Não é um Jesus formal que nós vemos aí nos quadros pintados pelos peritos em pinturas. Não é aquele Jesus triste, cabeça baixa. Não é aquele Jesus triste, olhando para suas mãozinhas furadas, negativo. Nós vamos ver um Cristo glorificado, cheio de poder, cheio de glória, cheio de majestade. A Bíblia diz que a cidade não precisa de luz do sol, porque a sua glória ilumina toda a cidade. Lá não vai existir nem dia nem noite. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Mas a ordem de Deus nessa tarde é a seguinte. Capítulo 11 diz: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, e continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se diante do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Agora faça uma escolha hoje, como disse aqui, Josué 24:15, escolhei hoje a quem quereis servir. Escolha servir a Jesus, porque Ele só tem coisa boa para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se você quiser aceitar Jesus nessa tarde como teu Salvador, curve a sua cabeça diante do Senhor. Peça perdão a Ele dos seus pecados. Peça para que Ele te lave no sangue que Ele derramou lá na cruz do Calvário. E peça para Ele escrever o teu nome no livro da vida. E a partir de hoje, Ele te transformará em uma nova pessoa. Você vai deixar de ser criatura para ser filho. Porque está escrito no Evangelho de São João, João escreveu: mas a todos aqueles que o receberam, deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Entregue a sua vida para Jesus. Quem for santo, santifique-se mais ainda. E quem for imundo, impuro, injusto, continue. Essa é uma ordem de Deus. Mas só que você tem uma oportunidade hoje de mudar esse quadro. Deus é misericordioso. Jeremias, capítulo 3, versículo 22, se não me falha a memória. As misericórdias do Senhor são infinitas e são a causa de nós não sermos consumidos. Deus abençoe em nome de Jesus.